no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Nós temos esse grande privilégio de poder termos a Bíblia em nossas mãos, isso é maravilhoso. Amém, queridos? Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Podem sentar, queridos. O Senhor Jesus, no seu ensino, ele fazia uso e fez uso de inúmeras parábolas. Uma parábola nada mais é do que uma metáfora, uma forma de uma comparação, e ele usava alegorias para explicar sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, sobre diversas coisas. E a parábola, sobretudo, é uma comparação. E nessas duas pequenas parábolas que nós lemos, elas falam exatamente, elas fazem uma comparação com o reino dos céus. Na primeira, Jesus comparou o reino dos céus com um tesouro escondido num campo. E na segunda, ele compara com uma pérola de grande valor. E o que chama a atenção nessas duas pequenas parábolas é que a atitude tanto do homem que encontrou o tesouro escondido no campo, quanto daquele também que encontrou uma pérola de grande valor, é que os dois venderam tudo que tinham. Um para adquirir aquele campo com tesouro escondido e o outro para adquirir aquela pérola de grande valor. E a gente sabe que existe uma regra básica daqueles que são especialistas em finanças, que é quando você vai fazer um investimento, você não deve investir todos os seus recursos em um só lugar, em uma só modalidade. Mas nesses dois casos, esses homens investiram tudo em uma única coisa. E pelo que o Senhor nos traz na palavra, Deus, o próprio Jesus, ele aprovou aquilo que eles fizeram. Porque eles abriram mão de tudo que tinham, porque perceberam e encontraram algo de grande valor. E qual é a coisa mais valiosa para você? O que você pode pensar sobre aquilo que tem o maior valor para a tua vida? Certamente a gente vai lembrar das nossas famílias, mas talvez alguém pense em alguma outra coisa mais. Talvez pense numa casa, num terreno, num sítio, numa casa, num carro, ou nos seus bens, ou em qualquer outra coisa, ou talvez no seu trabalho. Talvez isso seja algo tão valioso para você que, de fato, seja algo em que você tem um apego muito grande. E as coisas que nós possuímos e as diversas coisas na vida, elas possuem um valor relativo. Se a gente parar para pensar, as coisas elas têm um valor que é relativo àquela circunstância, àquele momento, àquela necessidade. A água, por exemplo, todos nós sabemos que a água é um bem extremamente precioso. Nós podemos ficar alguns dias sem nos alimentar, alguns falam de uma condição de saúde, 21 dias, mas pode ser um pouco mais, dependendo da circunstância. E agora, sem água, não. Sem ingerir água, você vai conseguir ficar talvez 2, 3, 4, no máximo 5 dias. De tão necessária que ela é para a nossa vida. Agora, mesmo sabendo que a água ela tem um valor muito grande, quando você não está com sede, a água ela não tem, digamos, aquele valor tão grande, porque ela não é tão importante para aquele momento. Para aquela circunstância, a gente não a considera a coisa mais importante, apesar de que ela não perde o seu valor. Porém, imagine você caminhando no deserto. Imagine você, por alguma circunstância, e você está algumas horas ou talvez 2 dias sem ingerir água, e o que teria valor para você? Talvez uma garrafinha com água ou uma maleta cheia de dinheiro. Qual seria a coisa mais preciosa? Certamente, a água.
porque aquela maleta com dinheiro não vai servir para nada para você ali no deserto. Você está prestes a morrer. Então tem uma questão muito relativa. Se a gente parar para analisar a própria comida, né? E tem algumas comidas que a gente não dá tanto valor, né? A gente não aprecia tanto, né? Ontem eu descobri que tem gente que não gosta de camarão. Nós tivemos jantar de casais e foi uma bênção. E tem gente que diz, não quero camarão, não gosto muito, né? Mas enfim, né? Tem gente que não gosta de chocolate também, né? Mas enfim, tem alguma coisa que você não aprecia tanto. Só que se você passar muitos dias sem se alimentar, certamente aquela comida que você não gosta, ela vai ter um sabor extraordinário. Ela vai ter um valor muito grande para você, porque você está precisando dela. E aí a gente começa a analisar outras questões como a nossa saúde, e é impressionante o valor que nós, de alguma forma, damos para a saúde, ou como que muda esse valor, porque se a gente está com saúde, né, se a gente está numa condição boa, a gente não se importa muito com a alimentação, não é isso? Come batata frita, todo tipo de fritura, todo tipo de coisas ali que talvez, né, não fazem tão bem ali para a tua saúde, mas a gente não se importa com isso, porque a nossa saúde está boa. A gente não tem uma preocupação com essa questão. Também, tão pouco com a atividade física, porque até então estamos bem. Mas quando nós ficamos debilitados e quando a nossa saúde é afetada, a gente muda radicalmente a nossa alimentação. E aí começa a pensar em fazer atividade física. Por que não fazemos antes? Porque o valor da saúde é relativo. Quando nós a perdemos, nós percebemos o quanto ela é preciosa. E também a nossa liberdade. Nós vivemos em um país que temos uma liberdade extraordinária. Muita gente reclama do Brasil, mas talvez sem motivo, porque nós temos a liberdade de ir e vir, nós temos liberdade de expressão, nós temos todo tipo de liberdade nesse país, inclusive a liberdade de cultuar o Senhor. E alguns não percebem isso. Quantas vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, manuseamos e lembramos que nós temos uma liberdade de ter uma Bíblia em nossas mãos? Porque há muitos países em que ter uma Bíblia significa você cometer um crime. Há muitos países que são perseguidos aqueles que se declaram cristãos, que naquele momento em que se declara cristão, praticamente ele está decretando ali uma sentença de prisão ou até mesmo de morte. E por vezes nós que temos essa liberdade não valorizamos. Nós temos a nossa Bíblia, mas por vezes nós a esquecemos. Esquecemos em um canto, às vezes esquecem até aqui na igreja, né, pastora? Algumas Bíblias nós encontramos. E a gente começa a perceber tudo isso e ver que há coisas que damos muito valor e há outras que esquecemos completamente. A pergunta que se faz nessa noite é exatamente qual o valor do reino dos céus para as nossas vidas. Quanto temos valorizado tudo isso? E há uma questão importante para que a gente possa desfrutar do tesouro escondido. Não esse tesouro aí, né? Seria legal encontrar um tesouro também no terreno da tua casa. Imagina, Jean, fazendo uma obra ali, escavando, encontra um tesouro ali naquele lugar, né? Mas a questão é que há um tesouro escondido em Jesus Cristo. E pode ser encontrado por todo aquele que buscar o Senhor de todo o seu coração. E exatamente sobre isso, para que a gente possa desfrutar desse tesouro, é necessário que a gente negue a si mesmo. É necessário renunciar. Que a parábola ela fala exatamente sobre isso, de abrir mão de muitas coisas que consideramos valioso para que a gente possa tomar posse de algo que tem um valor ainda muito maior. E certa vez Jesus ele questionou: o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, vocês já pararam para pensar o dia que você vai encontrar o Senhor? Né? E pensar que todos nós, se assim o Senhor nos der, né, essa graça, e se fizermos de fato aquilo que é necessário fazer para alcançar esse tesouro, estejamos na presença de Deus. E aí vamos olhar uns para os outros e dizer: valeu a pena. Valeu a pena abrir mão daquilo que eram prazeres, que me agradavam, de coisas que eu dava tanto valor, e agora eu estou na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Jesus ele faz esse questionamento. E no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, você pode acompanhar na tua Bíblia, a partir do versículo 24.
Mateus 16, 24, Jesus ele diz aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? E aí tem uma citação muito interessante de Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: agora concentrei todas as minhas orações em uma só. E a oração é esta: que eu possa morrer para mim mesmo e viver totalmente para Ele. Esse seja um desejo do nosso coração. Mas nós nos apegamos de uma forma tão absurda a esse mundo, como se a gente fosse viver aqui a eternidade. Nós nos apegamos aos bens, nos apegamos às coisas, ficamos tristes, aborrecidos quando perdemos, e não percebemos que nós não pertencemos a esse mundo, ou esquecemos que não pertencemos a ele. É claro que precisamos cuidar, ter zelo pelas coisas que Deus nos dá, mas a importância não deve ser dada, de fato, àquilo que não tem valor. Tudo isso aqui perece, e aquele que vive para si mesmo, que vive para agradar e para buscar agradar a sua alma, ele não vai desfrutar desse tesouro precioso. Ele não vai ter, de fato, essa condição de perceber que há algo muito maior, que há algo muito mais valoroso. O negociante daquelas pérolas preciosas, ele certamente era uma pessoa que tinha um conhecimento sobre o assunto. E alguém que chegou até ele e ofereceu aquela pérola e disse assim: olha, eu tenho essa pérola aqui para te vender, e não sei se de repente no local onde ele trabalhava ou numa praça, mas ele olha para aquela pérola, ele reconhece que ela tem um grande valor, ele pede um valor alto e ele percebe que ele precisa vender tudo que ele tem. E ele não hesitou de abrir mão de tudo, porque ele sabia que mesmo pagando aquele preço, aquela pérola ainda seria muito mais valiosa do que tudo que ele possuía. E é exatamente isso que ele fez, e é isso que o Senhor espera de nós. Que possamos buscar o Senhor ao ponto de renunciar a todas as outras coisas. Que possamos buscar ao Senhor de uma maneira em que possamos negar a nós mesmos, abrir mão daquilo que é tão importante para nós. E quando ele fala de tomar a sua cruz, significa uma vida de renúncia. É esse o evangelho que nós pregamos, um evangelho de renúncia. Precisamos renunciar, precisamos abrir mão daquilo que talvez seja tão importante para nós, porque o que adiantará ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Tem um outro texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 16, em que Jesus contou uma outra parábola e ele fala de um homem rico que produziu em abundância. E quando aquele homem ele produziu muito, ele percebeu ali, ele disse assim: o que eu farei agora? Como é que eu vou armazenar tudo aquilo que eu produzi? E ele então tem uma ideia de destruir todos os seus celeiros e ali naquele lugar construir outros maiores, e aí sim poder armazenar todos os seus bens. E então ele pensa consigo e diz: eu direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite da vida. Mas então o Senhor fala: mas Deus lhe disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Se o Senhor pedir a nossa alma hoje, nesta noite, como que nos apresentaremos diante do Senhor? O que temos dado muita importância em detrimento do reino de Deus? Ou será que a gente consegue olhar para nós e perceber que damos o valor necessário e o primeiro lugar a Deus em todas as coisas? Sabe algo que eu estava pensando quando estava escrevendo e preparando esse sermão? Sobre aquilo que temos dado valor, sobre aquilo que temos colocado o nosso coração. E esse homem dessa parábola, ele parecia uma pessoa prudente, porque ele estava preocupado com a produção que ele teve uma produção muito grande, e aparentemente ele estava preocupado e zeloso de poder guardar tudo aquilo, mas o foco dele estava errado. O foco dele não estava talvez naquilo que era o mais importante, mas estava em si mesmo. Ele estava preocupado não em como compartilhar aquilo que ele recebeu a mais.
mas em como ele iria guardar tudo aquilo, só para ele. Em nenhum momento ele cogitou fazer talvez uma oferta, doar para os necessitados, assim como nós, lamentavelmente, né, passamos por essa situação no Rio Grande do Sul, continuamos pedindo a oração dos irmãos e ajuda, porque toda ajuda é bem-vinda para aquele que perdeu tudo. E esse homem, ele se mostra de uma forma tão egoísta que sequer ele tem digamos, a percepção de buscar a Deus e dizer: Deus, o que eu faço com isso? Quando nós recebemos uma bênção grande, seja financeira, ou seja algo que recebemos, digamos, na nossa própria vida emocional, nós precisamos compartilhar. A Bíblia fala para se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram, que precisamos também compartilhar daquilo que Deus nos dá, porque que valor tem nós vivenciarmos as coisas somente para nós? E por vezes nós agimos assim, nós somos parecidos com esse homem, procuramos apenas agradar as nossas coisas, olhamos apenas para nós, buscamos os nossos próprios interesses e os nossos próprios prazeres e esquecemos de Deus, esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor. E a palavra do Senhor, ela nos adverte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós devemos buscar primeiro o Senhor. O problema é que quando nós tiramos o foco das coisas de Deus, e o pecado faz isso, quando nós pecamos, o pecado ele tira o foco daquilo que é o mais importante, tira o foco das coisas de Deus, e ele traz e direciona para as nossas próprias vidas. E então, de uma forma egocêntrica, nós levantamos altares para diversos ídolos. Mas como assim, pastor? Eu sou crente, eu não levanto altar para nenhum ídolo. Você pode não ter nenhum ídolo de madeira, nenhum ídolo que seja, de repente, uma imagem, mas nós levantamos alguns ídolos que são tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa que tire o primeiro lugar de Deus na sua vida, ele é um ídolo. E aí nós começamos a perceber que isso tudo faz com que as pessoas valorizem aquilo que possa dar prazer. E aqui uma coisa importante, queridos: Deus não nos negou o prazer, há prazeres lícitos. Eu falava aqui da citação do livro da Pirâmide da Sabedoria, em que o autor do livro ele fala que Deus poderia ter criado apenas um fruto, apenas uma árvore com todos os nutrientes necessários para que a gente pudesse ali se alimentar, mas ele não fez isso. Ele tornou a alimentação prazer. Ele fez diversos frutos com sabores diferentes, com nutrientes diferentes, e que coisa maravilhosa, né? A gente poder desfrutar de uma mesa com os nossos amigos, né, Jean? É algo maravilhoso, você poder compartilhar e estar junto naquele momento, tem diversos prazeres. Mas o ser humano em pecado, quando ele olha para si mesmo, ele busca prazeres que são ilícitos, como o sexo fora do casamento, como o amor ao dinheiro, como o próprio culto a si mesmo e tantas outras coisas. Mas para desfrutar esse tesouro precioso, é necessário amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que a gente consiga desfrutar desse tesouro. E onde está o nosso tesouro? No que nós temos colocado o valor, naquilo que nós de fato desejamos. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 em diante, um texto que faz parte também do Sermão do Monte, um dos sermões mais famosos e mais conhecidos de Jesus, ele nos dá uma advertência. Ele fala para a gente: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ele diz: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está o nosso tesouro? Temos buscado o Senhor e colocado o Senhor em primeiro lugar de importância nas nossas vidas? Será que temos dado prioridade a Ele ou tem outras prioridades?
E eu não quero dizer aqui, queridos, que você não deva se preocupar com outras coisas, não a ponto de ficar ansioso, mas trabalhar, cuidar da tua família, procurar, estudar, fazer tudo aquilo que é necessário, mas nada deve ocupar o lugar do Senhor na tua vida. Nada deve ocupar o primeiro lugar de importância, porque esse lugar pertence ao Senhor. Esse lugar pertence ao nosso Senhor e nós precisamos entender que nele há um tesouro precioso, um tesouro escondido, mas que é revelado a todo aquele que o busca com sinceridade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18 também, narra o encontro de Jesus com um homem de alta posição, a quem Mateus disse que era um jovem rico. Esse homem, ele disse para Jesus o seguinte, ele disse, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Depois ali, Jesus dialogando com ele, fala para ele o seguinte, olha, você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre teu pai e tua mãe. Ele disse, olha, isso tudo eu já faço, né? Desde a minha mocidade, da minha juventude, eu faço todas essas coisas. Jesus falou para ele, ó, falta para você uma coisa então, vai, vende tudo o que você tem e dá aos necessitados, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois vem e me segue. Você já imaginou, se você tivesse a oportunidade de, nessa vida, contemplar Jesus diretamente diante de ti, fisicamente? O privilégio que seria isso? Esse jovem teve esse privilégio. E ele estava diante do Senhor, do Filho de Deus, do Autor da vida, e ele recebe um convite. Imagina, Renê, o Senhor chegar contigo e falou assim, ó, abandona tudo que você tem, deixa teu trabalho e vem e me segue. Ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Nós poderíamos estar falando sobre ele, sobre os milagres que o jovem, que nós não sabemos o nome, fez por intermédio do poder de Deus. O Senhor, ele conhecia o coração daquele homem. Ele sabia que o primeiro lugar não estava em Deus, apesar dele cumprir os mandamentos, apesar dele ser um religioso, mas ele fazia aquilo simplesmente como uma tradição. E certamente não tem problema nenhum em você ganhar dinheiro, em você de fato, né, ter riqueza, você juntar algo que possa te fazer um bem para a tua família, mas o problema está exatamente no amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. É você inverter aquilo que de fato tem importância. Porque o Senhor, ele não nos quer de fato que passamos ou necessidades, e ainda se passarmos por necessidade, nós sabemos que nós temos um Senhor, e o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. E que precisamos, se for o caso, se for necessário, aprender a viver em toda e qualquer situação, em fartura ou em necessidade, tendo que comer ou de fato, né, passando fome. Mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo o que você tem colocado no teu coração, o que tem sido de fato valioso para você, o que tem sido mais valioso. E tanto aquele homem que encontrou o tesouro escondido, quanto aquele que encontrou uma pérola de grande valor, ambos fizeram a mesma coisa, eles venderam tudo o que possuíam para adquirir aquele bem. Eles abriram mão de todas as outras coisas. E aqui nós lembramos do apóstolo Paulo, que nos ensina muitas coisas, e na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, ele fala sobre aquilo que de fato é valioso para ele. Nós temos a menção de que o apóstolo Paulo foi um fariseu, um religioso conceituado, e que ele tinha um zelo pelas coisas e tradições judaicas, e por causa desse zelo ele começa a perseguir também aqueles que se convertem ao cristianismo, e depois ele se envergonha disso, mas ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, valioso, passei a considerar perda. Em outra versão ele fala insignificante por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu considero como menos que lixo, como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Ele sabe os meus títulos, as minhas conquistas, todo o conhecimento acadêmico que eu tenho,
a admiração que eu tenho das pessoas, isso aí para mim, ó, não tem valor nenhum. O que tem valor de fato, ele diz, é encontrar a Cristo e ser encontrado nele. E depois, mais à frente, ele vai falar também que o que ele busca de fato é de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque por mais coisas que a gente possa conseguir nessa terra, por mais títulos acadêmicos, por mais situações em que a gente seja admirado, isso tudo perde o seu valor. Isso tudo passa, isso tudo deixa de ter um valor importante. E o que tem sido prioridade na nossa vida? O que tem sido algo de grande valor? E é certo que nós precisamos fazer com que tudo aquilo que tire ou ocupe o lugar do Senhor possa ser considerado insignificante, que possamos perder tudo para ganhar um tesouro muito maior. Precisamos ter esse entendimento, queridos, porque a nossa vida, o nosso coração precisa estar diante do Senhor, precisa estar buscando a Deus de uma forma em que nada mais importe, de que nada mais tenha valor. E eu fico impressionado porque todas as vezes que eu tenho preparado uma mensagem, buscado a direção de Deus, Deus está falando a mesma coisa. A mesma coisa. Renúncia, buscar o Senhor de todo o coração, buscar a Deus sobre todas as coisas, olhar para as coisas que são do alto. Deus tem falado a mesma coisa para nós. Será que Deus está dizendo para a gente, olha, prestem atenção naquilo que vocês estão colocando foco? Prestem atenção naquilo que eu tenho de mais importante para vocês? E nesse sentido, sobre renúncia, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 28 em diante, ele registra também um diálogo entre Jesus e Pedro, e ele fala ali, Pedro dizendo a Jesus, ele diz, olha, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir, nós abandonamos tudo. E Jesus respondeu para ele, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Às vezes a gente pensa e lê esse texto de uma forma rápida, a gente parece que eu vou abrir mão de todas as coisas aqui e vou herdar a vida eterna, que já é uma troca excelente, já é uma troca excepcional, mas ele diz, olha, não é só isso não, você vai receber também na presente era, muitas vezes mais, porque Deus não nos tira nada, pelo contrário, Ele nos dá tudo. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas. Quais? Aquelas coisas que nós nos preocupamos, o bem-estar, as coisas que necessitamos, todas elas vão ser acrescentadas. Nós não vamos perder nada. E em outra ocasião, Jesus falou, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim também não é digno de mim. Parece que a gente lendo esse texto aqui de uma forma direta, Deus está querendo separar as famílias. Pelo contrário, Ele não quer separar nenhuma família, Ele não quer que você deixe de amar os teus filhos, nem amar tua esposa, o teu marido, Ele não quer que você saia da tua casa, mas Ele quer que você o coloque em primeiro lugar de importância na tua vida. Esse é o desejo de Deus. E como eu já disse em outro momento aqui, Deus não é egoísta. Ele não precisa da nossa atenção. Ele não precisa que a gente o adore, Ele não precisa de nada, porque Ele é completo em si mesmo, Ele não tem necessidade alguma. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono dos céus e da terra. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Tudo está diante dEle, a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Mas Ele quer que eu e você possamos o colocar em primeiro lugar de importância em nossa vida para guardar o nosso coração. Para guardar o nosso coração de nós mesmos, de pecarmos contra o Senhor. E depois de termos encontrado esse tesouro precioso e desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas, nós precisamos compartilhar. A palavra de Deus nos diz ainda, na carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele diz, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Quando encontramos o Senhor guarda em nós um tesouro, nesse vaso de barro que somos nós. Esse vaso de barro que, quando ele estraga ali
na mão do oleiro, ele quebra e faz de novo, e torna aquele vaso um vaso útil, um vaso precioso, e depois ele diz para a gente que há um tesouro guardado nesse vaso de barro, e precisamos compartilhar do amor de Deus. A gente não pode guardar só para nós, a gente não pode pensar, vamos então construir mais celeiros, vamos cuidar só da gente. Não, a gente precisa compartilhar desse amor de Deus. E para concluir, quero repetir aquilo que disse no início. Em Jesus há um tesouro escondido, há uma pérola de grande valor. O reino dos céus que pertence àqueles a quem o Senhor chamou e que faz, se necessário, renunciar a todas as outras coisas, vender tudo que temos, abrir mão de tudo aquilo que percebemos como importante ou interessante, ou que damos tanto valor, para que de fato possamos desfrutar desse tesouro escondido, possamos desfrutar do amor de Deus. Nós não precisamos pagar pela salvação, porque ela já foi paga na cruz. O Senhor pagou os nossos pecados, Ele tirou a nossa culpa, Ele nos deu a salvação que custou um preço altíssimo, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, o seu corpo que foi dilacerado. Nós não precisamos pagar por isso, porque nós somos salvos pela graça de Deus. A palavra diz que é mediante a fé. Todo aquele que crê no seu nome tem a vida eterna. Todo aquele que crê no Filho de Deus. E é concedida então a salvação. Mas nós precisamos entender que é um tesouro, uma riqueza para ser desfrutada nessa vida e na vida eterna. E que para isso nós precisamos renunciar a muitas coisas. Amém? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento, fechar os teus olhos. E eu peço que todos fechem os seus olhos e comece a meditar no teu coração sobre essa palavra e conversar com Deus e falar sobre o que tem sido prioridade na sua vida. E seja sincero com Deus e coloca diante dele o teu desejo de buscá-lo de todo o coração. De Senhor, o que tem sido? Mostra, Espírito Santo, aquilo que tem tirado de fato o lugar de Deus na minha vida e de que modo eu posso agradar ao Senhor. E talvez alguns aqui não tenham vivido ainda uma vida em abundância na presença de Deus. E Jesus falou que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, porque é um tesouro muito mais valioso. E talvez alguém pergunte se a sua vida tem sentido. Talvez alguém ainda não percebeu que há um tesouro que pode ser escondido num vaso de barro, que pode ser guardado no teu coração, que é Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar para que Deus possa transbordar na tua vida o seu Espírito Santo. Para que Deus possa fazer com que você seja cheio das riquezas de Deus. Para que o teu coração esteja em primeiro lugar o Senhor. Deus querido, nós te louvamos, Pai, pelo teu grande amor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, e te pedimos ao Senhor que o teu amado Espírito Santo, nosso Senhor, querido Espírito Santo, sonda os nossos corações. Ó Deus, vê se há em nós algo, Senhor, que te desagrada, e certamente precisamos abrir mão de algumas coisas, precisamos renunciar a algo que consideramos valioso, para que possamos te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Ó Deus querido, abençoa aquele pai que talvez está de alguma forma amargurado, triste, e que talvez não vê uma razão para a sua existência e que perdeu a alegria da salvação. Torna a dar, Senhor, a alegria da tua salvação, Senhor, e não retira o teu Espírito Santo. Ó Deus querido, nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és o nosso pastor e nada temos falta, Senhor, porque Tu nos completa. Senhor, nos ajuda a caminhar neste mundo, Senhor, com uma visão e com o entendimento de que não somos desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, nesta vida com o entendimento de que há um tesouro escondido em Jesus, mas que pode ser encontrado quando Te buscamos de todo o nosso coração, Deus. Pai, fica conosco, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.